Olá, alunos do sétimo ano. Nós vamos começar agora nossa aula de Geografia da terceira semana do PET Volume 2. O tema que nós vamos estudar agora é o Brasil em mapas. Então vamos lá, caro estudante. Nessa semana vamos avaliar criticamente como transporte e comunicação altera a configuração do território brasileiro na produção. Vamos lá? E aí, vocês acham aí que o transporte e a comunicação é importante para a produção, para a economia brasileira? Então, vamos ficar por dentro de alguns conceitos. Primeiro aí, transporte e comunicação. As redes de transporte e comunicação são muito importantes na organização, economia e integração dos territórios dos países, pois são infraestruturas das quais depende a indústria, a agropecuária, o comércio, o turismo e outras atividades, possibilitando a distribuição dos bens e a circulação de informações e pessoas. Então, aí, através da rede de transporte que vai ser escoada as mercadorias, né? E vai ser feito também o transporte das pessoas, o ir e vir, né? E através dos meios de comunicação que vão ser feitas todas as informações que são necessárias para se vender, para se comprar determinado produto. A rede de transportes foi sendo implantada no Brasil de acordo com a organização das atividades econômicas e das tecnologias disponíveis. Observe a linha do tempo e os principais sistemas de transportes implantados em cada período. Então, aqui nós vamos ver aqui neste quadro aqui a evolução do meio de transporte no Brasil. O primeiro foi a tração animal, que é do século XVI a XIX. Então, era carroças, cavalos e carros de boi, foram os principais meios de transporte usados no período. A integração do território era feita por caminhos e trilhas abertas pelos indígenas. A navegação fluvial era feita com embarcações simples. Então, eram utilizados aí, né, carroças e cavalos, carros de boi para se fazer o transporte de pessoas e de produtos, né? E também eram utilizadas algumas embarcações simples, geralmente a vela ou a remo. Os caminhos eram abertos à mão, não tinha estradas asfaltadas da época e nem em boas condições. Ferrovias. As ferrovias surgiram aí no fim do século XIX e na primeira metade do século XX. Com o surgimento das máquinas a vapor, a malha ferroviária brasileira começou a se constituir na região sudeste, expandindo-se posteriormente para as regiões sul e nordeste. Nas grandes cidades surgiram os primeiros bondes a vapor e elétricos. Então, aí com as máquinas a vapor, aí começou a surgir as primeiras ferrovias aqui no Brasil, principalmente lá na região sudeste, que era grande produtora de café, e as ferrovias eram utilizadas nessa primeira época para escoar a produção de café. Foi expandindo-se aí para o sudeste, né, que é o sul e nordeste. Era também utilizadas as ferrovias para o transporte de pessoas. E nas cidades, os primeiros bondes a vapor e elétricos. Rodovias. A partir da segunda metade do século XX que surgiram as rodovias. A partir do final dos anos de 1950, a indústria automobilística passou a se desenvolver e as rodovias passaram a ocupar o posto de principal sistema de transporte nacional. Caíram os investimentos da melhoria da malha ferroviária. Além dos portos e hidrovias, os aeroportos passaram a compor o sistema de transporte. Então, na segunda metade aí do século XX, né, já começou a se investir aí nas rodovias, né, para o transporte, escoar as mercadorias e o transporte de pessoas. Não houve um investimento tão grande mais na malha ferroviária, né? E surgiram também portos, hidrovias, né, que é a circulação por rios, né, através de barcos, e os aeroportos, que também se uniram aí ao sistema de transporte. Ao longo do tempo, os meios de comunicação também desempenharam e ainda desempenham papel fundamental na integração territorial. No processo de formação do território brasileiro, a expansão dos meios de comunicação ocorreu de forma semelhante à dos meios de transporte.
As áreas com maior circulação de pessoas, bens e capitais foram as primeiras a receber infraestrutura para a implantação de uma rede de comunicação mais abrangente. Entre os séculos XVI a XVIII, a comunicação era feita basicamente por meio de correspondências transportadas por mensageiros a cavalo. No século XIX até os meados do século XX, o telégrafo foi o equipamento mais utilizado, sendo substituído posteriormente por telefone, rádio e televisão. Então aí nós vimos primeiro as entregas aí eram feitas por cartas, né? A comunicação era feita por cartas que eram transportadas a cavalo por mensageiros, né? Levaria tempos e tempos para chegar a determinado local dependendo da distância. No século XIX até o século XX surgiu o telégrafo e logo depois o telefone, o rádio e televisão. Entre os anos de 1900 e 1930, Marechal Cândido Rondon liberou expedições para realizar obras de infraestrutura de comunicação do interior do país. Nesse período, as linhas de telégrafo foram instaladas nos estados de Mato Grosso, Goiás e na região amazônica. Porque antes, as redes de comunicações, né, está falando dos telégrafos, eram implantados aonde tinha o giro de capital, que era da região sudeste, onde estava a maior parte da produção e girava a economia. Com isso, o Marechal Rondon foi distribuindo, né, suas expedições aí nesses outros estados, que é Mato Grosso, Goiás e na região amazônica. Atualmente, rádio, televisão e telefonia são meios de comunicação que contribuem enormemente para a integração do território nacional, para o fluxo de informações e para a realização de atividades do dia a dia de diferentes setores da economia. Então, hoje em dia, nós já temos diferentes tipos, né, de comunicação. Está aí o rádio, a televisão, o telefone, que hoje nós temos várias funções nele, né? Nós podemos estar agora vendo esse vídeo, eu aqui na minha casa, você na casa de vocês. A gente pode fazer uma chamada de vídeo, que eu vou ver você pessoalmente, né? Nessa chamada de vídeo. E também nós podemos nos falar. Então, uma boa aula para vocês e até a próxima.